Boa noite! Boa noite, mulheres! Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Glória a Deus! Olha, vamos orar, né? Vamos agradecer ao Senhor. A música que a gente estava ouvindo agora diz assim que ainda que ataquem a minha família, tentando roubar aquilo que é meu, eu vou para a batalha servir ao meu Deus. Enquanto pelejo, Ele cuida dos meus. A minha missão começa no lar. Do que adianta uma guerra ganhar e ver a minha casa desmoronar? Então, Deus que edifica a nossa casa, é Ele. E nós viemos buscar a Ele. Isso que é mais importante nas nossas vidas, né? E a Bíblia, lá em Provérbios 14:1, diz isso, que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica, constrói, ajuda, fala palavras de edificação, palavras de, às vezes, exortação, com certeza para os filhos, né? Mas Deus usa a nossa vida com sabedoria para falar o tempo todo, né? Então, essa música é muito, muito boa, muito profunda, né? Porque fala que o Senhor é que edifica a nossa casa. O Senhor é que edifica. Muitas vezes a gente corre atrás de tantas coisas, né? Bens materiais, conforto. E nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, porque é Ele que cuida dos nossos filhos. Esse domingo a gente estava nós fizemos uma visita para uma família lá na Vila Estação. Passamos praticamente a tarde lá, na casa do casal. E uma das coisas que o senhor estava falando é que a gente precisa deixar o estudo para os nossos filhos, porque é algo muito bom, muito importante, né? Se tem um legado que a gente pode deixar, é o estudo. E nós podemos dizer para ele ali que o que de mais importante podemos deixar para os nossos filhos é a presença de Deus. Porque Deus dirige todas as outras coisas. A vida profissional, a vida emocional. Então, tendo a base e o alicerce que é Cristo, é o melhor presente, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Nós dissemos ali para aquele casal, né? Então, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude a sermos como essa mulher, Abigail. Essa música chama Paz na Guerra, do Anderson Freire. E eu pude perceber também que diz um pouco sobre isso, né? Que a Abigail foi uma mulher pacificadora, uma mulher que trouxe da guerra, ela trouxe paz. Na guerra, na dificuldade, na discórdia, na confusão e acabar tudo em morte. Deus usou a vida dessa mulher, Abigail, com a sua sabedoria, com a sua singeleza, com a sua doçura, que o Senhor nos ajude a sermos mulheres assim também, como Abigail, né? Então, nós vamos orar agora, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Está cada uma aí na sua casa. Nós temos que agradecer a Deus por conta desta tecnologia que nos une como irmãs. Agora nós já estamos aqui com 18 pessoas participando. A Cíntia está participando com a gente, ela faz parte de outra igreja, uma igreja nova que está se formando, e ela trouxe mais 2 pessoas para participarem com a gente. Olha a Teane aqui, glória a Deus, Teane! Ô, Glória! Saudade! Como é que você está, minha amiga? Graças a Deus, tudo bem. Ai, amém! Está lá em Minas Gerais, minha gente, olha só. Temos que agradecer a Deus por isso. A irmã Terezinha está aqui, glória a Deus. A irmã Sueli chegou também. Tem mais algumas aqui.
A Aldinélia, está aqui a Lúcia, a Virlane, a Célia, Celinha. Oi, boa noite para todas as Filhinha. irmãs. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Tudo Teane, manda beijo para os meus príncipes, Teane. Manda sim, pode Saudade deixar. deles, né, Dinha? Muitas saudades, muitas. Ai, os Gabriel, tem vezes que eles até choram de saudade da igreja. Ai, não é fácil, né? Não, Mas o Senhor vai sustentar vocês. Está Amém. sustentando. A Ana Angélica também está aqui com a gente. Graças a Deus. A Cris sempre presente, né, Cris? Glória a Deus pela sua vida. Cris, manda os links. Ô, mulher de fé, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, então? Eu quero pedir para a Beth. Beth, você pode fazer essa oração por nós, por favor? Posso sim. Isso. Daí nós já vamos passar a palavra para a ministra Carmen. Vamos estudar mais vamos viajar mais essa segunda-feira na história de Abigail. Amém. Oremos, irmãs. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, como tu és bom, ó Pai. O Senhor permite, ó Deus, que as nossas irmãs de tão longe possam estar aqui tão perto conosco. O Senhor é o Deus perfeito mesmo. Se não fosse essa tecnologia, ó Pai, como seria isso possível? Senhor, nós só temos que te agradecer, Senhor. Eu te agradeço nesse momento, Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui conosco, Senhor. Tu sabes, Senhor, as dificuldades, tu sabes, Senhor Deus, as peripécias que a gente está passando, até mesmo para entrar nessa rede social, Senhor. Muitas de nós, muitas das irmãs não estão conseguindo, Senhor, mas o Senhor sabe do coração de cada uma. Ser com todas as irmãs, com todas as suas famílias, Senhor, essas mulheres virtuosas, ó Deus, que mesmo na tempestade não perdem a fé, não perdem a esperança, pois o Senhor é a nossa única esperança. Obrigada, Pai, porque nós estamos em casa, todas nós temos casa, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Pai, pela nossa saúde, pela saúde da nossa família. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado, pela provisão, ó Pai. O que seria de nós sem o Senhor? Não seríamos nada, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelo maior presente que o Senhor nos deu, que foi a nossa salvação, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, que entregou o teu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Nós te agradecemos muito, ó Pai, pela nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja em Brás Cubas. Ser com todas as pessoas que trabalham lá, Senhor. Com todos eles, com os pastores, com os ministros, com os guardas, com as pessoas que trabalham para que tudo corra como uma engrenagem, ó Pai. Que seja um trabalho perfeito, que possa tudo correr, Senhor Deus, como é da tua vontade. Senhor, agradecemos por este momento, por este dia. Te agradecemos pela nossa vida em Cristo Jesus. Obrigada, Pai. É pelo teu Filho Jesus, através dele, que te pedimos, ser conosco, Senhor. Permaneça na nossa reunião com a nossa ministra, para que nós possamos, ó Deus, compreender um pouco e aprender muito, Senhor, com a vida dessas mulheres. Obrigada, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, mulheres. Eu queria perguntar para a Natane. Natane, como é que está o Enzo? Ele está melhor? Oi, boa noite a todas. Boa noite, amore. Ele tá bem, né? Na medida do possível, né? Ele só chora mais de madrugada e de dia ele quer tentar levantar, mas não pode, né? Sim. Ele está imobilizado, né? Porque quebrou o fêmur, mas
E qual é a idade dele mesmo, Natânia? 4 anos. 4 aninhos, gente. É. Mas ele precisa ficar esse tempo, né, imobilizado. Nós temos orado também, viu, Natânia? Amém, obrigada. Vai Tê, te amo, Tê, que saudade. Também te amo, minha Você parceira. você não sabe o que aconteceu. Domingo eu vi uma moça igualzinha a você, com seu cabelo de óculos, estava de máscara. Eu quase abracei ela no meio da rua. Quase que eu agarro a moça. Ai, Tânia, só você, tá vendo? É. Ai. Ministra Carmen, por favor. Boa noite. Deus abençoe muito sua vida, viu? Boa noite a todas. Estão me Boa ouvindo? noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou. Ok. Nós vamos, então, hoje dar o desfecho final, né, desta mulher extraordinária, que é Abigail. E a história de Abigail é a história de todas nós, né? Quantas de nós não passamos pelas lutas, pelas guerras, tivemos que apaziguar, né? Quantas vezes nós tivemos que abrir mão, né, do nosso conforto, das nossas coisas, para poder ser um instrumento de Deus, de paz, né, de mansidão. Quantos sapos tivemos que engolir, quantas vezes tivemos que fechar a nossa boca, colocar um guarda na nossa boca, fechar os nossos ouvidos, para que houvesse paz no nosso lar, que houvesse paz no nosso coração, porque a palavra de Deus diz que se o nosso coração não está em paz, então nada existe, porque a palavra de Deus fala que a paz de Deus, ela precisa guardar o nosso coração, né? Quem está em paz com Deus tem paz com todos. Não ter paz com os outros é não estar em paz com Deus. É muito importante a gente entender isso, né? Que aquilo que a gente é em Deus é aquilo que a gente desfruta no nosso relacionamento com os outros. A falta de paz com o outro, ela também significa que nós não estamos em paz com Deus, porque se nós olharmos, então, a palavra de Deus, ela nos orienta que os filhos de Deus, eles são pacíficos. Eles são pacíficos, eles usam, então, desse caráter, né, que Cristo Jesus está formando em nós. Hoje nós vamos falar sobre o presente perfeito. E o presente perfeito aqui, ele é traduzido, né, como a graça de Deus. A graça de Deus é o presente perfeito. Foi a graça de Deus que nos alcançou e é a graça de Deus também que nos cura. Então, a graça de Deus, ela não é um conceito teológico, a graça de Deus é uma pessoa. E a graça de Deus se chama Jesus, né? É importante a gente saber disso, que Deus nos deu um presente perfeito, e ele é Jesus. E é esse Jesus que transforma as nossas vidas. Uma coisa importante que eu gostaria de deixar com as irmãs, antes da gente continuar, este mesmo autor deste livro, Max Lucado, ele tem um livro que se chama A Graça Bate à Sua Porta. Então, quem gosta de ler, eu sempre gosto de receitar um livrinho. Então, A Graça Bate à Sua Porta, de Max Lucado, é um livro maravilhoso que fala a respeito da graça de Deus. Então, quando nós abrimos a nossa porta, a porta, né, do nosso coração para a graça de Deus entrar, nós podemos, então, experimentar a paz de Deus, que excede também a todo o entendimento. Hoje nós vamos falar sobre Abigail e as muitas coisas que esta mulher extraordinária nos ensina. E eu gostaria, então, de
você que participou, então, desses 5 encontros, com certeza você tem uma característica dessa mulher que te chamou mais a atenção, né? Nós tivemos várias coisas importantes, mas o que mais atraiu você para entender aquilo que Deus tem para a sua vida através do exemplo de Abigail? Então, eu gostaria, assim, que você pudesse compartilhar com a gente. E hoje nós vamos fazer um desfecho, né, que é o propósito final de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, antes disso, eu gostaria que você compartilhasse uma característica ou um princípio que você, né, trouxe para a sua própria vida. Humildade. Carmen? Sim, mãezinha, humildade, né? Sim. Humildade, muito bem. Ministra, como tem mulheres novas hoje, será que você poderia só fazer um resumo da história de Abigail, rapidamente, para que as mulheres possam situar assim? Sim. Então, a história de Abigail é uma história de uma mulher que tem um espírito de pacificador, um espírito de mansidão. Nós falamos que aquilo que a gente alimenta é aquilo que nos domina. Essa mulher entrou numa guerra que não era dela, era uma guerra do seu marido, né, com o futuro rei de Israel. Seu marido, um homem tolo, acabou fazendo algo que custaria a morte, né, de todos aqueles que moravam com Nabal, que era o esposo de Abigail. Então, ele provocou a ira, né, do rei, e ela, então, entrou no meio como a pacificadora. E foi, na verdade, os princípios que nós sabemos que Jesus tem e que estavam no coração dela. Primeiro, ela foi humilde. Segundo, ela reconheceu que ela e o marido eram um, então o pecado do seu marido era o seu pecado. Quando ela pede perdão para o rei sobre a ignorância, né, que seu marido fez contra ele, ela se coloca como uma mulher humilde, reconhecendo, né, que era a casa dela que estava em pecado, que tinha, então, trazido aquela ira sobre a vida dela, sobre a sua família. Então, ela se postou, né, numa atitude humilde, de submissão àquela autoridade, que é importante também a gente reconhecer, que de trás de toda autoridade está Deus, e que Deus tem o coração de toda autoridade na mão, e quando Deus tem uma mulher como Abigail numa posição de humildade e de submissão à autoridade, Deus pode, então, mudar o curso do coração de qualquer rei, né? Deus muda o curso do coração do rei quando as rainhas estão na posição que deveriam estar, né? Então, a importância da gente entender isso, que foi a humildade e o princípio de submissão que estava no coração daquela mulher que levou então, aquele Deus a mudar o rumo do coração do rei. Então, ela se tornou uma mulher, um exemplo de uma mulher pacificadora, humilde e submissa a Deus, né? Reconhecendo isso. Então, são essas coisas importantes que nós podemos ver até aqui. E também um outro princípio importante era o princípio de mansidão, né? Uma mulher mansa e tranquila, que é o que Deus mais ama nas mulheres, é o seu espírito de mansidão, né? A sua tranquilidade. E parece que o nosso campo de batalha é nessa área mesmo, né? Porque parece que todos e tudo quer tirar nós, né,
desse estágio. Então, nós sempre temos as nossas provas nessa área, né, da mansidão, então nós vemos, assim, um exemplo na vida dela também, esse exercício de saber que Deus é que tem o direito sobre tudo e sobre todos, né, e ela é apenas uma boa mordoma. Ela fez um papel maravilhoso, trazendo paz no meio de uma guerra que iria acabar até mesmo com a sua linhagem familiar, né? Porque se ela tinha filhos, nós não sabemos, que eu não lembro, não fala, mas o rei estava disposto a matar todo o gênero masculino que havia, né, dentro da sua família. Então, se ela não entrasse com a sabedoria, com a mansidão, com o coração pacífico e com a submissão à autoridade, né, ela não teria, então, nem ela mesma teria sobrevivido, né, à ira do rei Davi. E para fechar, então, nós vamos entrar neste último capítulo, que é o presente perfeito, a graça que transforma vidas. Mas antes disso, a minha pergunta ainda está no ar. Aldinha falou humildade. Quem mais? Eu quero destacar, irmãs, aqui, a responsabilidade que ela tomou para si, para a casa dela, porque no versículo 28, ela pede perdão pela falha que ela teve, ela chamou a responsabilidade para ela. Eu acho isso interessante, porque nós, as mulheres, temos um papel muito importante também na administração, digamos assim, emocional e psicológica daqueles que nos cercam. Sim. Então, ela tomou essa responsabilidade para ela. Isso me chamou bastante atenção deste princípio que ela teve de submissão ao marido, aos filhos. Isso me chamou muita atenção. Sim, sim. O princípio da unidade. Eu posso, né? também? Sim. Pode. Eu também queria destacar algo que me chamou a atenção, que ela teve muita cautela, né, ao falar com o marido. Ela viu que ele estava bêbado, ela deixou para falar no dia seguinte. E muitas vezes a gente quer tomar atitudes, né, conversar, resolver problemas, crises, na hora que acontece ali. E até a ministra Carmen citou que depois das 22 horas, através de um estudo, né, uma pesquisa, não se deve resolver crises, né? Então, isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente quer ali na euforia resolver, e ela teve essa cautela, né, em aguardar o tempo certo para que fosse conversado com o esposo, né? Sim. Alguém mais? Muito importante isso que vocês falaram, imprescindível, e realmente o que a Rosana falou sobre o controle emocional e psicológico, né, que a mulher exerce sobre a família, chamar para si a responsabilidade, isso é algo maravilhoso. Isso que a Nath falou também, de saber o horário, né? Quando eu tenho alguma coisa para falar com o pastor, que assim, que está me deixando irritada ou nervosa, eu deixo para falar de manhã, quando a gente acorda, sabe? A gente faz nossa devocional, aí eu vou falando de mansinho. Vamos, gente! Não é fácil. Vai, Dinha! Alguém mais? Então, vamos... Como a Carmen falou, como você falou, Carmen, a mansidão é algo muito importante, né? Na vida da mulher. Nossa, é algo assim que a gente tem que pensar, né? Ter aquela calma, porque muitas coisas acontecem
no lar, né? E até entre vizinhos, parentes, irmãos da igreja, tudo, né? Então tem que haver uma mansidão, é algo muito, muito importante e muito lindo na mulher. Eu acho muito importante, muito lindo. Exatamente. Por isso que Paulo fala, né, que aquilo que mais agrada a Deus é uma mulher de espírito manso e tranquilo. Isso. Né? E é então, muito às vezes, gente, a gente fica procurando tanta coisa para fazer para agradar a Deus, e Deus quer só que a gente seja tranquila, mansa, pacificadora, né? E a gente fica um monte de coisa para fazer agradar a Deus. Eu vou fazer isso, aquilo. Se aquilo que Deus gosta é que a gente seja... Falou tudo agora! Tranquilo e pacífico, a gente não tem, né? Então, às vezes, a gente fica procurando, até lendo livros, escrevendo livros sobre isso, e a palavra é tão simples. Eu falo sempre que o evangelho é simples, quem complica é a gente, né? Então, irmã, vamos falar um pouco sobre... Oi? Carmen, posso falar? Pode. Eu escuto assim, como eu agora, né, estou aprendendo mais, eu mesmo me vejo uma mulher sábia, porque eu não era. Eu era muito ignorante. Eu era uma pessoa descontrolada. Hoje, eu me vejo tão diferente que tem hora que eu nem acredito como que Deus transformou a minha vida. Que hoje eu sou uma pessoa mansa, sabe? Hoje eu sei conversar, hoje eu sei dar carinho para as pessoas, coisas que eu não dava. Entende? Hoje eu me vejo assim, uma mulher como está aqui. Hoje eu me vejo uma mulher sábia, uma mulher carinhosa, sabe? E hoje eu sou muito feliz por eu ser desse jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? É isso aí. Nunca é tarde para a gente, né? Mudar, transformar nossas vidas. Né? Exatamente. Tem mulher que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu falo mesmo, eu digo mesmo. E a frase é assim, Deus conhece meu coração. Então, ele conhece mesmo. E Deus não faz transplante, Deus quer dar um coração novo. A gente não vai entrar no céu do jeito que a gente está. A gente precisa entender isso, né? Que o reino de Deus é dos pacificadores. A gente precisa ter isso. Nós somos um instrumento de paz na terra. Aonde quer que a gente entre, a gente tem que manifestar a paz de Deus, né? Então, assim, as mulheres estão sempre à beira de um ataque de nervos, né? Mas isso o inimigo já sabe, que a nossa missão é trazer paz, tranquilidade e mansidão. Então, ele sabe que se ele manter a gente sempre, né, derrubando o pau da barraca, como diz o povo, né? Então, se ele mantém a gente sempre assim, para ele tá bom, né? Mas a gente está fora do propósito para qual Deus nos chamou. Irmãs, a Abigail, ela nos ensina muitas coisas, e uma das coisas importantes também que nós podemos ver é a bondade de Abigail, como que a bondade dela em ter recolhido o que tinha de bom lá, para levar para 200 homens. Olha, irmãs, pensa sério, uma mulher alimentar 200 homens, ela colocou toda a comida no burrinho lá no bichinho lá, não sei qual deles era. Mas ela ia alimentar 200 homens, famintos e irados. Certo? Então, você pensa, né? Uma mulher alimentar 200 homens. Ela teve que se manter tranquila, né? Você pensa você aí, vai chegar 200 homens para você alimentar na sua casa agora. Como que você ficaria? Pensa aí, como que você ficaria? Olha, feijoada! Entende? Eu ia fazer um caldo de abóbora, que eu acabei de cascar, porque é o que eu tenho agora de bastante. É tacar um caldo de abóbora neles. Ai. A Cesare, irmãs,
é nessas situações inusitadas que o teste chega. A gente fica chateado. Eu já sei. Às vezes os maridos não fazem isso. Ah, fulano vai vir almoçar. Ah, não sei quem, não sei o quê. Você fica já, né? Assim, por quê? Então, é nesses momentos inusitados que a gente tem que exercitar, né? A mansidão e todas essas coisas aí. Mas, assim, uma coisa importante também foi a bondade de Abigail, a força, porque, irmãs, a força de um coração brando. Porque nós estamos sempre à beira de um ataque de nervos, a gente deixa com que a força e o poder, eles vão embora. Porque a gente sabe, quando a gente se irrita, fica irada, com raiva, depois que termina, parece que um trem passou em cima da gente, porque levou todas as forças. Então, aqui a gente precisa entender que é um coração manso e brando, ele que nos dá a força e o poder de nós vencermos as nossas batalhas, né? Então, a maior lição de Abigail foi ter esse coração manso, né? Ela teve momentos importantes para ela pensar enquanto ela chegava, então, na presença de Nabal. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender aqui, né, nesse contexto que ele fala para nós, é como Abigail era não é um protótipo, era um arquétipo de Jesus, né? Como ela era o reflexo de Jesus. Ela não conheceu Jesus, mas tudo o que ela fez foi exatamente o que Jesus fez por cada um de nós. Então, ele fala exatamente isso. Ela elevava, né, os nossos pensamentos, enquanto ela caminhava para o encontro com o rei, era como se Jesus estivesse caminhando para a cruz. Ela estava caminhando para Jerusalém, na estrada, né, para encontrar o rei Davi. E Jesus estava caminhando para a estrada para Jerusalém, aonde ele foi o próprio sacrifício. Então, a história de Abigail, ela prefigura, na verdade, a vida, né, o sacrifício que Jesus fez. Tanto é que as maiores características dela foi exatamente a mansidão e a humildade, né? Jesus convidou cada uma de nós para quê? Para que nós aprendêssemos com ele a ser o quê? Mansos e humildes de coração. Então, essa mulher era um pré-tipo de Jesus. Ela também era uma mulher mansa e humilde. Então, ela já estava refletindo, apontando para aquilo que Jesus faria, né? Ela estava antecedendo, então, a graça de Deus que ele ofertou para cada um de nós. A graça de Deus, como nós sabemos, ela é um presente pessoal perfeito que ele deu para cada um de nós. Nós vamos fazer a leitura em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Quem pode ler? Hebreus 12, 1 e 2. Quem vai ler, por favor? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual,
Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, aqui nós temos o exemplo, né, ele fala de Abigail. Abigail indo ao encontro com o rei, foi o mesmo modelo de Cristo indo, então, para a cruz em Jerusalém. E aqui, então, a cruz, ele é um símbolo de graça, porque essa mulher ela também não sabia se ela ia voltar, não, né? Ela sabia? Ela não sabia. Ela sabia que ela ia enfrentar um homem enfurecido, com ódio mortal. Ela não sabia se ela ia voltar, né? E aqui, então, simboliza a cruz, né? A graça de Deus. E é importante a gente entender que só quem carrega, né, a sua cruz, Jesus disse isso também, né? Cada uma de nós tem os nossos fardos, as nossas dificuldades, mas Jesus disse assim, cada um tome a sua cruz e siga-me. E nós só podemos fazer isso debaixo da graça de Deus, né? Todo mundo sabe o que é graça. Graça é favor imerecido. Então, Abigail foi um símbolo da graça. O marido dela merecia? Não. O rei merecia a graça dela? Não, não merecia, né? E a mesma coisa foi que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos, né? Mas ele morreu por nós, se tornando a própria graça de Deus, né? O próprio presente divino de Deus para cada um de nós. Então, a Abigail, ela traz isso para nós, nos mostra como a graça de Deus é um favor imerecido, né, nas nossas vidas. Jesus, então, é esse presente, essa dádiva, ele é esse tesouro, ele é essa graça preciosa, e ele é precioso para nós. A graça é ela que nos protege, e é ela que nos curará, é ela que vai transformar as nossas vidas. A mesma graça oferecida, olha, de Abigail a Davi, que mudou a vida dele, né? Que lembra, se ele tivesse feito o que estava no coração dele, ele tinha perdido o reinado, né? Ele teria perdido o reinado dele, se ele tivesse feito o que estava no coração dele. Então, Davi teve a sua vida mudada, graças, então, a essa intervenção dessa mulher, né, que veio como um modelo da graça de Deus para a vida dele também. Então, a graça de Deus é uma dádiva, é um dom imerecido. Ninguém merecia, mas Deus usou, então, Jesus para nos trazer, então, essa graça e este amor purificador em nossas vidas. Por isso, nós podemos ver tudo isso acontecendo em nossas vidas, né? O que vocês falaram, testemunho dessa irmã, daquilo que Deus tem feito na vida dele. Então, é a graça de Deus que nos ajuda a transpor os montes e as montanhas que nós temos que atravessar, e também ele que nos carrega no seu ombro. Então, tudo isso é graça. E a graça, ela vem em nossa vida por meio da fé. Ela não é algo que nós temos, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, Abigail tem essa história, né? Que quando nós permitimos que a graça de Deus infiltre como diz assim, pelas rachaduras grosseiras da nossa vida, ela amolece o nosso coração e transforma a nossa vida. Então, quando eu falo da graça, eu sempre falo que a graça é como uma graxa, né? Como um óleo. Então, a graça de Deus é como uma graxa, como um azeite que amolece a cera dura do nosso coração, né? Então, a graça de Deus é um instrumento que amolece a dureza do nosso coração.
Nós já falamos que a palavra de Deus diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê? Porque logo que o sol se vai, né, o nosso coração endurece. Por isso, esse princípio: quando alguém te ofender, te magoar, te ferir, libere perdão antes do anoitecer, para que o seu coração não endureça e você tenha mais dificuldade de liberar perdão. Então, a graça de Deus tem que ser usada exatamente nessa forma, em nossas vidas, né? Que nós possamos permitir que a graça de Deus borbulhe no nosso coração como uma fonte. E isso é muito importante, irmãs, que a graça de Deus, quando ela existe, né, existe em nosso coração, então as nossas palavras, elas se tornam também cheias de graça. As nossas atitudes também revelam essa graça de Deus. Então, a palavra de Deus é que nós devemos ser bondosas, mansas, né, tranquilas. Mas se nós não reconhecemos a necessidade da graça de Deus, como nós vamos mostrar a graça de Deus, então, para as outras pessoas? A graça de Deus, ela é vista através da bondade que usamos em nossas palavras, as ações generosas que nós temos. Quando nós fazemos isso em relação a outras pessoas, nós estamos manifestando, então, a graça de Deus. Então, só quem reconhece o valor da graça que está sobre si, destila graça sobre os outros. Somente quem reconhece o valor da graça que está sobre si, destila a graça sobre os outros. Então, Colossenses 4:6 nos diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O sal é um instrumento de cura. Carmen, repete para mim, por favor, a referência. Colossenses 4:6. Obrigada. Então, temperada com sal. Palavra temperada com sal, o que é? O sal é um instrumento de cura. Então, toda vez que eu abrir a minha boca, eu tenho que pensar se aquelas palavras vão curar ou vão ferir. Desejo do coração de Deus que a minha palavra seja um instrumento de cura. Certo? Por isso, tem que ser temperada com o sal. Aqui tem uma pergunta que ela faz, né, muito importante. O momento culminante da história de Abigail ocorre quando ela se atira aos pés de Davi, quando ela assume a culpa pela ação do marido, como a Osana falou. Embora ela seja inocente, ela implora, né, por misericórdia. Quando a gente lê Isaías 53:5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Né? Então, foram as feridas dele que curaram as nossas feridas. São as feridas dele que curam as nossas feridas. Então, olha só. No momento que ela, então, se joga, se atira aos pés de Davi, assumindo a culpa das ações do marido, embora ela, sendo inocente, ela implora, então, misericórdia. Como as ações dela se comparam ao que Cristo fez por nós? Quem poderia responder? Como é a pergunta, Carmen? Como essa ação dela de se atirar aos pés de Davi, assumir a culpa pelas ações do marido, embora sendo ela inocente, são comparadas, então, ao que Cristo fez por nós. Por quê?
Porque Cristo morreu no nosso lugar. Então, Não tendo culpa. Sim, exatamente. Ele não tinha culpa, ele era inocente, mas mesmo assim, ele se colocou onde? Em nosso lugar. Como Abigail se colocou no lugar do marido, Jesus se colocou em nosso lugar e assumiu a culpa, sendo ele inocente, da mesma forma como Abigail fez. Por isso, ela é um pré-tipo de Jesus, porque as atitudes dela também revelam aquilo que Jesus fez por nós. Olha que coisa maravilhosa isso, mas. Então, a minha pergunta é: quem na sua vida está precisando desta mesma graça, deste mesmo olhar que Abigail teve? Onde você precisa destilar a graça de Deus, sabendo, né? Tem alguém na sua vida, na sua história, que precisa também de uma atitude bondosa, graciosa? Irmã, na minha vida tenho várias pessoas até mesmo que me cercam aqui, porque eu sou vizinha nova. E eu estou percebendo a necessidade de muitas pessoas aqui, né? Uhum. Ontem mesmo eu falava sobre isso com uma pessoa que eu estou tentando apresentar Cristo para ela. Então, eu vejo claramente a necessidade desta pessoa conhecer a Cristo. E o mundo, né? Assim como foi com Cristo, ele se entregou e viu a necessidade de vários, assim, eu falo agora por mim, né? Aonde eu me coloco, aonde eu estou, eu procuro ver aonde eu posso mostrar esta graça de uma maneira mais palpável, porque Isso. tudo é muito subjetivo para as pessoas, né? Por isso que as atitudes falam mais, né? São as nossas atitudes que vão atrair atenção mais do que as nossas palavras. Sim, é isso mesmo. Aqui onde eu estou, eu tenho observado muito isso, sabe? Muito mesmo. E eu louvo ao Senhor, porque pessoas têm se achegado a mim, e eu agradeço muito a Deus por isso. Porque calada a gente fala muita coisa, né? É verdade, são as nossas atitudes. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo andando na terra. Se as pessoas verem o pequeno Cristo que você é, elas vão querer o Cristo que habita em você. Então, são as nossas atitudes que vão trazer isso, né? Então, Abigail, olha só, o que eu não vejo hoje. Nós vemos muitas coisas acontecendo em nosso meio, porque as pessoas não querem ser o pequeno Cristo andando na terra. Elas não querem. Porque esse andar, o cristianismo, é ter Cristo no centro. Então, se eu tenho Cristo no centro, esse Cristo no centro exige um sacrifício, exige a rendição, exige uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. E muitos cristãos não querem ser esse pequeno Cristo na terra. Abigail estava disposta a sacrificar a vida dela pela família. Você acha que as mulheres de hoje estão dispostas a sacrificar a vida delas pela família? Cristo esteve disposto a sacrificar a sua vida pelo mundo. Então, nós precisamos entender que para ser seguidores de Jesus, nós precisamos realmente viver uma vida de sacrifício por amor a Cristo. As pessoas não estão dispostas a sacrificar a sua vida pela família, pelo testemunho na vida dos outros, para ser um bom testemunho, um reflexo de Cristo na vida das outras pessoas.
As pessoas não estão dispostas a sacrificar o seu eu, os seus pequenos reinos pelo reino de Deus, não estão dispostos. Você vê como que as pessoas hoje estão ficando avessa ao evangelho porque os cristãos não querem ser os pequenos cristos. Então, se não houver, né, nós vemos hoje essa geração que não está disposta a se ofertar como sacrifício ou sacrificar o seu amor por sua vida por amor ao evangelho. E se você sabe que o cristianismo é morte do eu, para que Cristo viva a vida dele através de nós. Se a gente não está disposto a isso, que cristianismo é isso que a gente está vivendo? Entende? Então, nós precisamos de uma mudança de coração. Deus mudou o coração do rei, né? Simbolizando o nosso coração irado, raivoso, irritado, que quer resolver tudo debaixo, né, da espada, e seja lá o que for. Mas esse coração se rendeu à graça de Deus, né? Então, é a mesma coisa que Deus espera de nós, é o mesmo parâmetro, né? Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos oferecer também a graça de Deus, e a graça de Deus exige muitas vezes que a gente tenha esse sacrifício, né? Como nós vamos medir a nossa conduta cristã? Como que nós vamos, então, viver recompensando o sacrifício de Jesus na cruz? Como que nós vamos fazer isso, né? A gente tem visto isso também, porque o cristianismo ele é a morte do eu, né? É morrer para si mesmo, para que Cristo possa viver. E quando a gente não vive assim, a gente nega a eficácia da cruz, né, na nossa vida. E quando a gente nega a eficácia da cruz, a gente diminui a gravidade do pecado na nossa vida, né? E a gente não recompensa o Cordeiro de Deus pelo sacrifício que ele fez por nós. Quando a gente não entende isso, quando a gente não reconhece isso, não valoriza isso, a gente não está disposto a morrer por Cristo e nem pelo Evangelho, né? E isso é uma das coisas muito tristes que tem, porque Abigail saiu, ela não sabia se ia voltar. Ela sabia que ela poderia morrer, mas ela foi, né? E ela se tornou, então, um exemplo de como Cristo seria por cada um de nós, né? Esse foi o exemplo, ela foi o resultado, então, da graça de Deus para nós. Importante nós entendermos isso, que nós precisamos de um coração curado, um coração liberto, um coração salvo, né? E eu falo sempre, Deus não remenda coração nenhum, Deus não faz transplante, Deus dá um coração novo. E é isso que a gente precisa pedir para Ele. Tem gente que fica pedindo para Deus fazer um transplante, botar uma... Não, gente, Deus tem que dar um coração novo, né? Essa é a vontade de Deus, mudar um coração novo. Então, Jesus, ele veio, ele se tornou o nosso sumo sacerdote, né? Como diz a palavra de Deus, aquele que nós precisávamos. Ele era inculpável, puro, separado dos pecadores, mas foi exaltado acima dos céus. Foi o derramamento do sangue dele que nos trouxe o perdão, né? Então, foi o sacrifício dele que nos libertou do cativeiro, que nos resgatou, que nos salvou, que nos remiu, que nos removeu, né, do domínio das trevas e nos livrou das penas, né? Das penas que nós deveríamos sofrer. Então, nós podemos aprender com Abigail que a graça de Deus, ela é a melhor ideia de Deus. Em vez de pedir que nós mudemos, ele cria, então, a própria mudança, que é Jesus. Precisamos ser puros para ele nos aceitar? Não. Ele nos aceita para nos purificar, né? Então, nós não
precisamos entender, e a gente tem visto isso, como as pessoas têm diminuído a gravidade do pecado, negado esta obra preciosa de Jesus nas suas próprias vidas, né? Então, nós precisamos continuar buscando a Deus, entendendo que Ele veio para nos salvar, né? E a única forma de nós nos aproximarmos de Deus é através de Jesus, que é a manifestação poderosa da graça de Deus. Então, vamos finalizar. Abigail foi uma mediadora que reconciliou Davi e Nabal. De forma semelhante, Jesus é o nosso mediador e é ele que nos reconcilia com Deus, pois se entregou a si mesmo como resgate por todas nós. Cristo se interpôs também, né? A mesma coisa que Abigail fez, se interpôs no meio daquela guerra, Jesus fez por nós. Cristo se interpôs a ira de Deus e o nosso castigo. Aconteceu algo remotamente parecido, né? Em várias histórias. Aqui ele conta a história de um prisioneiro. Depois vocês leem, que nós não vamos ter tempo de ler. Na página 79, ele conta uma história aqui. Eu queria, então, finalizar falando a respeito disso. Que tipo de pessoa assumiria a culpa por algo que não fez? Quem faz isso? Quando nós encontramos, então, o adjetivo que atribua isso somente a quem? A Jesus. Pois foi ele que fez cair sobre ele mesmo todas as nossas iniquidades. Deus tratou o seu filho, que era inocente, como uma raça humana culpada, o mais sagrado como alguém ordinário e mentiroso, sua Abigail como um Nabal, né? Um inocente que foi morto por causa de um pecador como eu. Então, Cristo viveu para que nós pudéssemos, então, viver, e ele recebeu o castigo que nós deveríamos receber. Então, a fonte de todas essas coisas é a graça de Deus. Então, a fonte do amor é a graça de Deus que liberta e que nos leva, então, a viver uma vida de paz, né, e de tranquilidade. A graça de Deus, ela nos mostra também algo muito importante aqui, né, que Abigail, ela pôde salvar a família dela em meio, então, àquele contexto todo que ela estava vivendo. Mas, irmãs, essa mulher, uma mulher que tinha a graça de Deus, né, no seu coração. E ela também tinha um coração perdoador. Lembra que nós falamos do pacificador? Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. E o pacificador é aquele que pede perdão, né, para aquele a quem ofendeu, mas também que oferece perdão para aquele que o ofendeu. Então, a graça de Deus também é uma manifestação do poder de Deus. Será que nós estamos dispostas a servir ao nosso Senhor remidor da mesma maneira que Abigail serviu? Porque o povo quer servir a Deus, irmãs. Mas se você tiver a graça de Deus para servir o seu marido da forma como Deus quer, seus filhos, sua família, né? Sua igreja, seus vizinhos, como a Osana falou. Então, irmãs, esse o nosso campo, onde a gente pode destilar a graça de Deus. Se a gente não está disponível nesse campo, né? Na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, como que nós vamos ganhar o mundo? Então, Abigail foi ela tipificou Jesus e nós também podemos glorificá-lo. Nós precisamos entender que nós precisamos refleti-lo em todo o nosso viver. Se não estamos vivendo assim,
nós perdemos o nosso tempo, estamos perdendo tempo na vida. Porque nós nascemos para viver para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Nós nascemos para viver para a glória de Deus e ser um reflexo de Cristo na terra. E nós vimos na vida de Abigail como que nós podemos ser um reflexo de Cristo na terra, primeiro na nossa Judéia, na nossa casa, no nosso casamento, com a nossa família, nosso vizinho, com nossos parentes e com o povo de Deus. É essa forma, irmãs, que nós podemos ser o exemplo. A graça de Deus em nós faz com que outros se voltem para Ele e tenham. A graça do Senhor limpa, cura, nos dá força de que precisamos para nos sentirmos como uma nova pessoa, levando conosco o coração de Cristo. Jesus, ele foi castigado pelos nossos pecados e nos protegeu da ira de Deus e nos deu, então, a salvação. Então, irmãs, foi maravilhoso aprender com Abigail e saber, irmãs, que cada uma dessas 10 mulheres são o reflexo de Cristo na terra, assim como nós também devemos ser, se você diz que é um cristão. Então, que sejamos esses pequenos Cristos, né? Aonde Deus nos plantou. Que a beleza de Cristo, ela, então, floresça aonde Deus nos plantou. No meu casamento, na minha família, né? Na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha igreja, que a beleza de Cristo se veja em nós. Quem lembra desse hino? Lembra, Suzy? Canta. Lembro! Então, vamos lá. Quem lembra? Então me ajudem. Que a beleza de Cristo se veja em toda sua admirável pureza e amor. Não sei mais. Esqueci a outra parte. A irmã Lourdes sabe? Cadê a irmã Lourdes? Ela saiu. Eu quis sair. Outro dia a gente coloca a música, então. Tá bom. Viu, Cris? Próxima segunda-feira, você já pode colocar essa música, fazendo um favor, tá bom? Mulheres, a pureza de Cristo em nós. Oi? Sim. Sim, mãezinha. Completando tudo que a Carmen falou, é lindo, maravilhoso, né? E o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso aí. Eu achava o apóstolo Paulo muito assim, falando isso, né? Mas aprendendo tudo aí, eu vejo assim que, como a Carmen falou, é simples. É sim. Uhum. É realmente admirável, simples, e a aplicação disso tudo é a nossa família. A nossa família, os vizinhos, como a gente trata as pessoas. É isso. É assim que Deus quer que a gente viva, aplicando na nossa família, primeiro. E depois nos outros que nos cercam. Isso é muito sério. A gente pode mudar a vida. A gente gera vida. Geramos a vida dos nossos filhos e a gente pode gerar vida em quem nos cerca. Trazendo essas coisas tão maravilhosas, sabe? Essas atitudes importantes, né? De mansidão, de humildade. Isso aí é muito sério, mulheres. Muito sério. Então... Irmãos,
Uma certa, Diga. a irmã Carmen estava falando, eu me recordei de um estudo que eu participei e que, de certa forma, eu me senti infeliz até, porque num grupo de mulheres eu ouvi uma palavra que tudo isso que nós temos aprendido é possível fazer pequenas mudanças em nós, porque somos carne de pecado, mas que são coisas até inatingíveis, impossíveis. E eu me senti muito infeliz, mas eu não podia guardar aquilo dentro de mim, porque eu falei assim, de forma alguma, nós podemos ser, sim, tudo isso que está escrito. Sim. Porque senão não faria sentido o que a Bíblia diz, que tudo que foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito. Então, o ensino é para se aprender. É possível, sim, que todos esses milagres de transformação se realizem em nós. Nada do que está aqui na Bíblia é impossível ao que crê, né? E, infelizmente, a irmã que estava ministrando, ficou aquele clima ruim, porque eu não podia negar o que a Bíblia me ensina. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso proveito foi escrito, para nosso ensino, né? Sim, é possível sim, é possível. Viver a vida de Cristo, a mente de Cristo, é possível. certeza. Então, a irmã Carmen está falando algo aí, que nem sobre a Abigail, todas essas qualificações dela, não é que nós podemos, nós temos que ter. Nós Sim. não temos outra opção. Sim, nós temos Jesus dentro de nós. Nós temos Cristo, não é? Então, Com eu certeza. agradeço tanto a Deus por ter participado desse estudo com as irmãs, sabe? Que maravilha eu me senti na igreja onde Deus me colocou. E eu orei muito para quando eu fosse mudar, Deus mostrasse para mim o local onde Ele queria que eu estivesse. Amém. Né? Então, eu me sinto segura. E é maravilhoso isso. Amém. Quero agradecer a irmã pelo estudo, né? Muito propício, muito bom, muito fortalecedor. Amém. Uma bênção, né, minha irmã? Uma bênção. Um abraço para todas vocês. Olha só, não acabou, mulheres. Não acabou. Olha só, nós estamos partindo para metade ainda. Vamos ter um estudo sobre Esther. Próxima segunda-feira, mulheres. Esther. Depois vem Maria, mãe de Jesus. E assim vai, minhas irmãs. Até outubro. Até outubro nós vamos nos fortalecer no Senhor. Ó, quanta coisa boa nós vamos aprender. Vamos ficar firme até o fim. Vamos tirar foto. Quem está aí com o vídeo apagado, já arruma os cabelos aí e vamos tirar foto. Para incentivar as nossas irmãs. Posso falar uma coisinha? Diga, Carmen. Enquanto isso, vai abrindo o vídeo aí, ó, a Vera, a Célia, a Irene, a Rose. Pronto, já abri meu vídeo, cunhada. Eu queria falar que se alguém tem algum chamado para trabalhar com mulheres, com o Ministério de Mulheres, amanhã a gente vai começar o nosso curso de mentoria para mulheres. Se alguém tiver interessado, entra depois no particular e a gente conversa. Nós já estamos 45 mulheres inscritas e temos mulheres de outros lugares já inscritas e vai começar, então, amanhã, falar a última oportunidade, a última chamada, se alguém tiver interesse. Nossa, que bênção! Eu nem sei que bênção. A Irene está aqui, ó, Irene! É você, minha lindona! Ô, gente! Quem mais está com o vídeo apagado aí? Vamos colocar! Oi, boa noite, irmã. Boa noite! Nossa, eu estou aqui com vocês. Nossa, que aula maravilhosa! Que estudo lindo! Nossa, é incrível! Eu tô não perca mais nenhuma! Não, vocês estão pregando e eu estou aqui me derramando em lágrimas. O Espírito Santo fala com a gente. Diretamente onde a gente precisa mudar. Dá um sorriso, dá um sorriso. Isso! Vamos incentivar as nossas irmãs a participarem. Cíntia, quero agradecer muito a sua presença, a presença da Bruna, a presença da Vera. Vera, seja bem-vinda também no nosso meio. Segunda-feira que vem
teremos mais estudo, tá bom? Sejam bem-vindas. E eu quero também, mulheres, olha Maria só. Fernandes. Maria Fernandes está aqui também. Isso mesmo, seja muito bem-vindo, Maria. Deus abençoe sua vida. Olha, mulheres, uma atitude de sabedoria, sabe qual é? Sabe qual é? Que eu vou dar uma dica agora. É nossas filhas participarem do Espaço Mulher Teens com a irmã Natiara. Então, incentiva sua filha. A Irene fez isso. A Irene falou, inscreve minha filha, Suzy. Escreve, Suzy, inscreva minha filha. Ela participou na terça-feira da aula. A Milena, isso mesmo. Então, mulheres, olha, incentiva suas filhas, inscreve lá. Tem hora que a gente tem que dar um empurrãozinho, sabe? Empurrãozinho, que é importante a gente fazer isso. Vai, eu já te inscrevi lá, agora é só você ir. A gente precisa de fazer isso às vezes, minhas irmãs. É verdade. Vamos orar. Eu até cobrei da senhora, lembra? Isso mesmo, cobrou de mim. Muito bem, é assim mesmo, tem que insistir. Às vezes a gente esquece. Não esquece de mim. Sabe como eu fiz? Eu lembrei daquela parte que a mulher estava pegando no manto de Jesus, querendo passar no meio apressada para pegar no manto para ser curada. Isso mesmo. Vem aqui, põe minha filha. Isso mesmo. Glória a Deus. Boa noite, vamos orar então para a gente encerrar, né? Boa noite. É a Natiara aí. Fala, Nath. Boa noite, irmã Suzy. Isso mesmo, mulheres. Diga, irmã Vera. Eu queria falar que eu estou muito feliz e também estou vendo a minha cunhada Osana. Faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, estamos nos vendo pelo vídeo. Que bênção! Que bênção! Verdade. Né? Olha, pra gente não se ver pessoalmente, estamos nos vendo aqui nessa reunião maravilhosa. Um abraço. Amém! Gente, isso é mistério de Deus, glória a Deus. Verdade, muito bom. Um prazer, viu? Amém, irmã Vera. Seja bem-vinda. Segunda-feira que vem, hein? Não perde. Natiara. Deus abençoe sua vida. Gente, esse estudo com as meninas está sendo muito importante. A Natiara vai falar um pouquinho agora. Fala, Nath. A paz, mulheres, tem sido uma bênção, né? Tem ministrado primeiramente ao meu coração e cada vez mais, né, eu tenho me apaixonado, me aprofundar na palavra, tem sido um alimento para mim. Então, essa mesma intensidade eu tenho passado para as meninas. É isso que eu desejo, né? Que elas vivam experiências de aprofundar na palavra de Deus, experiências de ter um relacionamento com Deus. Então é isso que eu desejo para que elas, né, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor através da palavra, que é a única, né? A única saída. Elas estão estudando o livro A Iluminada, um livro importantíssimo, muito bom, que trabalha identidade. Olha aí esse mundo, gente. Tanto a coisa ruim acontecendo, homossexualismo, coisas terríveis, sabe? Então a gente tem que ensinar nossas filhas, viu? Mulheres. Põe lá no estudo da Natiara. E tem tantos outros, né? Os meninos também têm Embaixadores do Rei, domingo de manhã, 9 horas. Sabe? Os meninos precisam também da palavra, gente. Que nós estamos tratando aqui sobre as mulheres, né? Mas esse curso com a Natiara é terça-feira, às 20 horas. Ela coloca o link no grupo e as meninas entram lá, fazem atividades. É uma bênção, uma bênção. Deus dá criatividade para essa mulher, para todas nós, e a gente vai firme na palavra de Deus. Mulheres, vamos encerrar por aqui, tá bom? Vamos orar. Quero pedir para a Teane fazer essa oração. Teane. Amado Senhor. Ai, que lindo, pastor cantando domingo, Suzy. Obrigada, Jesus, mais uma vez, porque estamos por esta palavra que vivificou a nossa alma, a nossa mente e nos colocou numa postura onde nós temos que ficar em pé. Como a irmã Osana falou, nós não temos outra opção.
Não existe outra opção, não podemos levar o evangelho como qualquer coisa, mas temos que levar com a seriedade que o Senhor nos ensina e nos orienta através das tuas sagradas escrituras. Obrigada pela vida da Carmen, que ela continue sendo este vaso tão precioso, porque dela não jorra a unção dela própria, mas quando ela abre a boca, nós sentimos que jorra do Senhor a palavra, o conhecimento, tudo que vem brotando da vida dela. Nós te louvamos e te pedimos que o Senhor a sustente em todas as suas necessidades e que os sonhos do coração dela, que já nasceram no seu coração, venham se cumprir, Pai. Nesse momento, nós vamos cada uma para os seus cuidados com seus familiares, já em nossas casas, e pedimos que a tua paz esteja conosco e que possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, mulheres. Amém. Lembrando que Que o oração mês de linda. maio é o mês da família, tá bom? Vamos orar. Orar pelas nossas famílias.